Shalom! Quem é Jesus para você? Hoje nós estamos começando a nova série devocional sobre a vida de Jesus, a pessoa de Jesus. E queremos conhecê-lo de verdade. E conhecer Jesus não significa saber uma série de coisas sobre ele. Não é simplesmente ter um conhecimento sobre a vida dele, mas quer dizer de fato conhecer o seu coração, andar com ele, nos aproximarmos dele, sermos seus amigos. E hoje nós queremos iniciar isso pensando um pouquinho sobre a eternidade de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 1, 2 e 3, nós lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o Verbo. Isso nós sabemos lá pelo verso 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus sendo o Verbo, nesse texto, está nos mostrando que no princípio era o Verbo. Princípio aqui não quer dizer simplesmente quando começou tudo, mas tem a ver muito mais como o que veio antes, ou seja, antes de o primeiro dia ser criado, antes, quando nada existia, tudo era apenas Deus. Então, quando lá atrás Deus foi criar o universo, antes disso era o Verbo. É nesse sentido que o texto está falando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então isso quer dizer que Jesus, o Verbo, estava antes de todas as coisas serem criadas, estava com Deus, mas ele diz também, e o Verbo era o próprio Deus. Tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então não apenas Jesus era antes de todas as coisas, mas Jesus foi o autor da criação. Ele trouxe à existência todas as coisas. E mais ainda e acima disso, ele é o próprio Deus. O Verbo era Deus. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos algo maravilhoso. Jesus, que nós encontramos nos evangelhos, revelando o seu amor, revelando sua graça, o seu desejo de nos salvar, entregando a sua vida, esse Jesus é o próprio Deus e é também o Criador de todas as coisas. Em outras palavras, Deus se fez homem, Deus se fez carne, se identificou comigo e com você e nos amou de tal maneira que mesmo ele sendo Deus e Criador, ele decidiu morrer em nosso lugar para nos atrair para ele. Jesus é Deus revelado em amor. Ele se dispôs a passar pela humilhação da cruz apenas porque te amou e desejou que você fosse dele por toda a eternidade. Pense nisso.